Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para nesse vídeo falar sobre Coritiba e os últimos jogos da Série B, falar um pouco de Série B. E já vamos começar falando, aqui é direto ao ponto, só deixa o seu like aqui que ajuda o canal, mas falando dos dois jogos dessa rodada que impressionaram, tá? Impressionaram. Primeiro, a goleada absurda do Avaí, que o Avaí macetou o Botafogo de São Paulo. E aí escancara um problema que eu já vou falar, inclusive, do Coritiba, tá? Esse jogo do Avaí, o Avaí amassou tanto que até o Aleph Manga fez gol no final. Entendeu? Meu filho dando outro. Até o Aleph Manga fez... Cara, 5-0 no Botafogo de São Paulo. Na Série B, isso é raríssimo. É uma diferença tão grande assim. 5-0 é muita coisa. Foi um massacre do Avaí pro Botafogo de São Paulo. E depois teve Paysandu e Atlético. O Paysandu e o Atlético fizeram um jogo bem igual, tá? Teve até gol contra, gol do Rodrigo Gelato, que era do Coritiba. Jogo bem igual. Paysandu ganhou do Coxa e depois vacilou duas, que empatou, deveria ter ganhado, podia ter saído da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento, inclusive, que já está formada com Amazonas, Ferroviária, Paysandu, quem que é o outro? E Botafogo de São Paulo, os 4 elementos. E já vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque o Coritiba contra esses times, rapaz. E aí, torcida do Paysandu, o que vocês acharam desse jogo? Paysandu que não fez um jogo horroroso, mas que não foi efetivo. Teve chance tanto com o Atlético quanto o Paysandu, tá? Mas o Paysandu tava jogando em casa, a obrigação era ganhar, jogando em casa, casa cheia. O torcedor foi lá 9h30 da noite na segunda, tendo que trabalhar no outro dia, e o time não correspondeu. É verdade, o Paysandu ainda tá invicto, tem muitas rodadas ainda, tá pagando o preço o Paysandu do começo ruim que fez, tá? Fez um começo muito ruim, claro, vieram as contratações e agora melhorou pra caramba o time, mas ainda vai ter que remar para se estabelecer ali, pelo menos no meio da tabela, porque tá difícil. Essa Série B é muito difícil, e mesmo o Paysandu tendo melhorado, e melhorou muito ali, cara, patinou que não podia essas duas últimas rodadas aí, 2 empates que podia ser vitória, hein? Deixe seu comentário. Inclusive, estou fazendo vídeo sobre falando um pouco mais do Paysandu também, porque a torcida foi muito querida comigo, se inscreveu no canal, assiste os vídeos, então vocês são muito bem-vindos aqui. E a gente torce para que vocês se desenvolvam, fiquem na Série B. Claro, queria que brigasse lá em cima, mas acho bem difícil agora recuperar. Torcida do Avaí também, que é parceira, que estiver aqui, seja sempre bem-vinda. E aí a gente vai para o momento que eu queria falar sobre o Coritiba, porque assim, o Avaí fez o que o Coritiba não fez contra os times que estavam na zona do rebaixamento. Coritiba, que dos 4 que tá na... beleza, pegou o Atlético em boa fase, Paysandu em boa fase, a Ferroviária estava começando a melhorar, Botafogo de São Paulo. Pô, mas o Coritiba estava jogando em casa contra o Paysandu, e agora o torcedor do Paysandu, não fique bravo comigo. O Coritiba tinha obrigação de ganhar, ou pelo menos empatar, porque em casa o Coritiba é muito forte. E tomou um amasso do Paysandu. Mereceu perder. Já estava merecendo antes. Contra o CRB já merecia ter perdido. Então, assim, Coritiba, quando joga contra os times da parte de baixo da tabela, tem ido mal. Contra os mesmos 4 times, o Goiás fez 10 pontos e o Novo Horizontino fez 6. Jogaram em momentos diferentes com os times? Jogaram. Isso diz muita coisa também. Mas o Coritiba vacila demais nessa Série B contra jogos que precisa ganhar ou pontuar. Inclusive perdeu para os 4 times ali, perdeu tanto para a Ferroviária. Cara, o Coritiba jogou menos que a Ferroviária também e perdeu para o Paysandu, jogou menos que o Paysandu. Coritiba parece que deixa de jogar, não tem aquele ímpeto, não sei se a galera entra assim, achando que tá ganho, não acredito que seja isso, sinceramente ali, não vejo jogador que tá chinelinho, não vejo jogador, não, mas assim, algo tá faltando e precisa ser revisto. Tivemos aí entrevistas polêmicas, dirigentes do Coritiba, William Thomas, e inclusive o técnico Mozo disse que não precisa de contratação. Aí, meu amigo, deixa o torcedor maluco, porque o time não faz gol. É a segunda pior, ou o pior ataque. Agora não vou nem ver aqui, não vou nem conseguir ver aqui, porque tá em segundo lugar, beleza, mas não faz gols. E uma hora a conta chega e tá chegando agora.
Curitiba precisa parar com essa oscilação no campeonato, precisa conseguir atacar, precisa ser mais corajoso em alguns jogos, e aí, porque fica difícil dessa forma, só do jeito que tá, vai ficar difícil com os jogadores que tem aí, acho difícil contratar, eles já falaram, se eles falaram isso, então realmente o Curitiba não está no mercado, só se acontecer alguma lesão, alguma saída, e preocupa, porque na minha opinião precisa urgentemente de um lateral que saiba atacar pelo menos pela esquerda, e também precisamos de um volante que saiba jogar também, porque ou que pelo menos faça mais marcação. Ele pode ser tanto um que saiba jogar para substituir a altura o Machado, ou que marque mais, porque o Jaci que veio para essa função, agora ele é zagueiro e tomou conta da posição. E aí você tem lá na frente precisa de algum atacante de lado ou 9. Precisa, porque não tá, os que vieram não estão rendendo. Os que vieram não estão rendendo as contratações. A única contratação boa mesmo que deu certo foi o Jaci e as outras ainda não renderam. Curitiba tá devendo e muito. E aí, se você, Mozart, se você, William Thomas, diz que o Curitiba não precisa contratar, então a culpa é do Mozart. Então a culpa é do trabalho de vocês. Então, se vocês acham que o Curitiba não precisa contratar nessa janela, o Curitiba está em declínio, o Curitiba não faz gol, os jogadores não estão rendendo, os jogadores que vieram, que era para estar rendendo, a culpa é de vocês. Aí, meu amigo, veste a carapuça da humildade, que vocês acham que vocês são os caras, e trabalha direito aí, porque a culpa é de vocês e vocês vão ser cobrados. Porque merecem ser cobrados. Precisa entregar mais, o Curitiba precisa entregar mais. Precisa tanto o seu treinador quanto todo mundo ali precisa entregar mais. Então, se não precisa contratar, beleza, a culpa é de vocês. Então, assumam isso aí, façam o negócio acontecer, porque se o Curitiba não subir, vai pagar caro. Vai pagar caro mais um ano de Série B, e nós não admitimos isso. E aí vocês vão lá, o Curitiba precisa ser campeão. Presta atenção, o Curitiba precisa ser campeão, porque não tem vaga na Copa do Brasil. Ah, vai jogar a taça FPF. Isso dá uma vergonha. E vai jogar com o Sub-20 ali. Então, vai ter outros times jogando, vai ter time que tá jogando Série D aí. Não vai ser fácil ganhar essa taça se você não jogar com o time principal. E não deve jogar com o time principal, que é o foco é a Série B. Então, precisa ser campeão da Série B. E aí, tem time para isso? Não sei se tem. Não acredito que tenha. Precisa melhorar muito. O técnico precisa melhorar, porque daqui a pouco vai mandar o técnico. Só que o time é desequilibrado. E a gente fala isso por muito tempo aqui. Então, deixe seu comentário, torcedor do Paysandu, torcedor do Avaí, vocês são bem-vindos aqui, torcedor do Coritiba, deixe seu comentário, vocês ajudam muito o canal. Rodada encerrando, olho nesses dois jogos, hein? Vão ser dois jogos bons. Criciúma e Cuiabá hoje, Goiás e Remo. Interessante. Eu vou torcer por 2 empates, tá? Vou torcer por 2 empates, ou pelo menos uma vitória do Criciúma e um empate no segundo jogo, para dar uma segurada na galera ali, para o Coritiba não diminuir essa diferença para sair do G4, porque o Curitiba não está se ajudando. Sejam muito bem-vindos ao canal e até o próximo vídeo. Vídeos de comédia aqui no Shorts e vídeos com mais opinião e informação aqui, os vídeos mais longos. Sejam sempre bem-vindos, nação. Tamo junto.